Hoje nós estamos indo para a segunda mensagem dessa série Deus Cuida de Mim. E o tema central que contrapõe essa mensagem de hoje, que é a ponte cultural, aquilo que nós vamos lidar hoje, é a questão da segurança. E o texto bíblico é o Salmo de número 91, que diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. Direi do Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e da peste mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque ele dará ordem aos anjos a seu respeito, para que protejam você com todos os seus caminhos. E em todos os seus caminhos. Com as mãos, eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a víbora. Pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe responderei, na adversidade estarei com ele. Eu o livrarei e o cobrirei de honra. Eu o saciarei com vida longa e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar mais uma vez. Senhor, que essa palavra de segurança aqueça o nosso coração, não pelas palavras do Cláudio, mas pela presença do Teu Espírito essa noite nesse lugar. Que nós encontremos as respostas que viemos buscar, não nas dicas do Cláudio, mas naquilo que a Tua palavra tem para trazer para os nossos corações essa noite. Que o Senhor nos abasteça para vivermos os dias que estão pela frente, dos quais só o Senhor sabe qual é o que nos espera. Mas a única coisa que nós certamente podemos esperar é a certeza da Sua presença, do Teu refúgio nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Existiu um psicólogo chamado Abraham Maslow, que eu já falei algumas vezes aqui em algumas das minhas mensagens. E ele elaborou uma teoria a respeito daquilo que motiva o ser humano e como isso nos motiva de forma hierárquica. Ele cria essa teoria. Ele diz que a nossa motivação varia de acordo com a fase da nossa vida. E assim Abraham Maslow, ele cria aquilo que mais tarde veio ser conhecida como a pirâmide das necessidades humanas. E na base dessa pirâmide, a nossa motivação primária, aquilo que primariamente nos motiva a viver, são as questões fisiológicas da nossa vida, que ele diz que é sobrevivência, alimentação, água, sono. E ele vai falar também que nós só iremos para o próximo nível da pirâmide se essas questões estiverem supridas. E aí ele coloca a segunda questão que nos motiva. Quando nós temos as questões básicas supridas, nós buscamos por segurança, que inclui segurança física, financeira, saúde e proteção contra acidentes e doenças. É isso que ele diz. E se assim por diante nós formos cumprindo as etapas das nossas necessidades, o que nos motiva, em última instância, é a autorrealização. Só que essa teoria de Maslow me levanta uma pergunta.
Como se sentir realizado numa cultura que o tempo todo nos ameaça? Como chegar no topo da pirâmide se nós estamos sendo ameaçados o tempo todo? E além disso, como criar bases seguras em uma cultura que nos estimula o tempo todo a autorrealização? Então, nós somos imprimidos pela nossa cultura a olharmos sempre para o topo da pirâmide. Estarmos satisfeitos financeiramente, estarmos satisfeitos, autorrealizados no nosso relacionamento, estarmos autorrealizados na nossa vida familiar. Só que muitos de nós, se não todos, nós estamos ainda lidando com as questões da base da nossa vida, que é a segurança, quando não as questões fisiológicas, preocupado com o que comer dentro de casa. Numa sociedade que está claramente fragilizada. Hoje as pessoas estão frágeis. É difícil achar uma pessoa no nosso dia a dia que possa dizer, ela está firme. Olha, ali vai uma pessoa firme. Você vê as pessoas reclamando de alguma forma da fragilidade de uma cultura que é ansiosa o tempo todo. Então a fragilidade nos leva à ansiedade. Quando eu não me sinto seguro, eu fico procurando respostas adiante para que eu ache segurança. E quando eu ando muito para frente, eu acabo ficando ansioso, eu acabo ficando ansiosa. Então a nossa ansiedade é a nossa expectativa de achar algo lá na frente que nos traga segurança por agora. Só que as regras que eram claras há 30, 40, 50 anos atrás, elas caíram. E essa semana eu ouvi uma frase que provavelmente será tema da nossa próxima série de mensagens. Deus e a igreja que era o centro da cultura da Idade Média, moderna, Deus e a igreja está na margem da sociedade. A sociedade, a cultura que a gente vive tem tudo no centro, e Deus, que era o centro da sociedade, ele está à margem. E nós vivemos nessa cultura fragilizada, ansiosa, e sem um caminho para achar as soluções da vida. Porque abriu-se na nossa cabeça, a possibilidade de um leque de opções. E como o Jackson falou aqui há pouco, a internet fez isso com a gente e continua fazendo. Antes nós procurávamos sabedoria nos idosos. Hoje nós procuramos muito conhecimento na internet e com muito pouca sabedoria. Porque a sabedoria não é trazida com conhecimento, mas é com vivência. Então nós perdemos uma percepção linear da vida. Nós perdemos a possibilidade de enxergar a vida de uma forma mais honesta, e com isso parece que a gente não está entendendo mais nada do que está acontecendo. Se tiver alguma pessoa aqui que olha para a cultura e saiba exatamente o que está acontecendo, me diga, porque nós temos visto coisas absurdas acontecerem. E é nesse contexto que a palavra de Deus nos convida essa noite a olhar para um caminho certo, a um caminho que nos traz segurança, para um caminho que é seguro e para um caminho que é fácil de compreender. E isso você vê o salmista escrever nesse salmo que nós acabamos de ler, que é o salmo de número 91. E a primeira parte desse salmo, ele é claro em dizer, se nós precisamos de refúgio hoje, só há um lugar que é refúgio certo e imutável, é o Senhor. O Senhor é o meu refúgio. Nos versículos 1 e 2, o salmista diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. Direi do Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza e o meu Deus em quem confio. A única pessoa, o único ser que não mudou ao longo da jornada da história foi Deus. E esse Salmo 91, ele está entre o 90 e o 92, óbvio, né? Senão não chamaria nem 91. Mas o que eu quero dizer é que ele está ali propositalmente. Porque no Salmo 91, nos primeiros versos, o texto deixa claro o seguinte: Senhor, Salmo 90, perdão, um antes, Senhor, tu és o nosso refúgio de geração em geração, e antes de nascer os montes e criares a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. A vida vem mudando, a história vem mudando, mas Deus não mudou nessa história.
Talvez a gente esteja tão inserido à margem, esteja nos sentindo tão à margem ou da sociedade. Talvez Deus esteja tão à margem da sociedade que aquilo que faz mais sentido para a gente é o que a história fala ao nosso respeito e não o que Deus fala ao nosso respeito. Então nós vamos sendo levados por essa jornada louca que a vida está tocando e Deus vai indo nesse bolo com a gente. Só que Deus nunca foi. Deus está acima dessa história, Ele governa a história, Ele criou todas as coisas e deu um fim para todas as coisas e Ele continua sendo o mesmo. E se tem alguém que nós podemos confiar plenamente as nossas vidas, sem sombra de dúvida alguma, é o Senhor. O problema é quando a gente substitui Deus por outra coisa, porque o restante das coisas perecem. Acabei de orar, acabei de falar, você pode dar uma boa escola para o seu filho, mas vai chegar um dia que isso vai acabar na vida dele. Você pode dar uma boa casa, você pode dar um bom carro, você pode dar muita coisa boa para os seus filhos, mas tudo isso vai passando ao longo da vida. A idade vai chegar para eles como chega para a gente. E eles vão ter que lidar com aquelas demandas que são naturais da vida. Por mais que a gente goste de fazer botox, algumas coisas são naturais, não tem jeito. Por mais que a gente queira tomar Ozempic, não tem jeito. Algumas coisas são naturais. E essa naturalidade da vida, ela foi normatizada pelo Senhor. Foi Deus que falou, olha, no dia que vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão ficar velhos, rabugentos, chatos, enrugados. Mas não era para ser assim. E Jesus Cristo, Ele está nessa relação de Deus sendo eterno, porque Ele se diz eterno. Ele se diz sendo Deus. Na carta ao Apocalipse, onde João começa a escrever essa carta dizendo assim, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que breve deve acontecer, o que virá a acontecer quando Jesus voltar, é sobre isso que João está falando. No versículo 8 do mesmo capítulo, ele vai falar assim, eu, Jesus, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o que é, que era e o que há de vir, o todo. Então Jesus e Deus, para quem ainda não entendeu isso, são a mesma pessoa. E Jesus é aquele que a gente pode confiar. Então, quando a gente fala em Deus aqui, a gente está falando em Jesus. Também. Porque tem o Pai e tem o Espírito Santo. Fecha parênteses. Então, eu posso confiar em Jesus. Quando o salmista fala que o Senhor é o meu refúgio, nós hoje temos que ler, Jesus é o meu refúgio. Aquele que se abriga sob a sombra de Jesus, não vai sofrer mal algum. E é tão bonito isso, que quando eu pego esses dois versículos e divido eles pelas orações que existem neles, o texto diz assim, no abrigo do Altíssimo e à sombra do Todo-Poderoso, para aquele que ali habita há descanso. Jesus veio para nos dar descanso numa sociedade incompreensível, ansiosa, fragilizada. Ele é a única coisa que se mantém firme, linear ao longo da história, de geração a geração. Jesus era, é e sempre será o mesmo. Por isso que eu entendo com clareza quando Jackson fala assim, a palavra de Deus é um milagre. Porque diante de tanta história que já passou, de tantas distorções que fizeram a respeito dela, o Senhor da palavra continua o mesmo. E a palavra continua sendo clara e atualizada a respeito dele. E se nós confiarmos nos Deus dessa palavra, nós teremos descanso mesmo nos dias atuais. Porque é como se nós nos abrigássemos debaixo da sombra do Onipotente, e quem habita nesse lugar pode dizer o quê? Deus é o meu refúgio e Deus é a minha fortaleza. Isso nos leva a questionar aonde nós temos nos refugiado realmente todos os dias, a ponto de nos sentirmos inquietos, inseguros. Porque eu estou aqui em primeiro lugar essa noite para te dizer que somente no Senhor há descanso e refúgio, e mais nada. Somente em Jesus há descanso e refúgio. E quando nós descansamos em Jesus, nós experimentamos proteção.
Porque o mesmo Deus que nos refugia é o Deus que nos protege, versículos 3 e 4. Ele nos livrará do laço do caçador e da peste mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será seu escudo protetor. A insegurança traz medo. Quando um pai perde um emprego, ele sente medo de como irá sustentar seus filhos no dia seguinte. E quem nunca sentiu esse medo? Quando você não tem segurança financeira, você tem medo. Não sabe como vai ser o dia de amanhã. Quando um relacionamento se rompe, você tem medo. O medo e a insegurança, o medo, ele é uma das expressões da nossa insegurança. Mas a palavra de Deus, claramente, essa noite está nos dizendo: aqueles que acham descanso no Senhor serão libertos do caçador e da peste mortal. Essa é uma metáfora, o caçador, né? É uma metáfora que nos ajuda a entender que tudo na nossa vida pode estar nos oferecendo perigo hoje. Você pode estar se sentindo em perigo, amedrontado, inseguro. Mas o Senhor está aqui para te dar refúgio. O Senhor está aqui para ser a sua fortaleza. Os versículos de 4 a 8, ele cria, esse texto é muito cheio de metáfora, ele vai dizer assim, como um pássaro, escapamos de no Salmo 124, de 7 a 8, o texto diz assim, como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador, e a armadilha foi quebrada, e nós escapamos. Por quê? O nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Não tem nenhum perigo na nossa vida que Deus não nos livre dele. Não há. E eu acho interessante, porque agora sim, ele usa uma metáfora interessante. Ele diz que Deus nos cobrirá e encontraremos refúgios quando ele nos cobrir com o quê? Com as suas... Já imaginou Deus com pena? Pena não é pena sentir pena não, pena. Já imaginou Deus? Eu não consigo imaginar Deus com pena. Mas para aqueles que ouviam esse salmo pela primeira vez, Deus aqui é apresentado como um pássaro poderoso. Um pássaro poderoso que cuida dos seus filhos debaixo das suas asas. Eu lembrei até uma música antiga do Kleber Lucas. Deus cuida de mim, debaixo das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa. Não é assim? Então Deus cuida da gente como aquela águia que coloca os filhos debaixo das suas asas e não deixa nada perigoso entrar dentro do ninho e atacar seus filhos. Nessa sociedade, nessa cultura que nos traz insegurança, Deus é a única segurança e proteção que nós temos. Ele cuida de cada um de nós com um carinho particular, pessoal. Por isso que o salmista no Salmo 17, versículo 8, diz assim: Ele me protege como a menina dos seus olhos. Ele esconde sob as suas... Então você pode falar para você mesmo, se isso te trouxer mais segurança: você é a menina dos olhos de Deus. Até os meninos são. Porque Ele é seu refúgio. Esconda-se debaixo do Senhor. E deixe que o Senhor simplesmente cuide de você. E o que eu acho interessante nesses versículos é quando o salmista fala assim: e a fidelidade dele será o seu escudo protetor. Sabe sobre o que o salmista está falando? Sobre a aliança que Deus tem conosco. Em Gênesis 12, Deus chama um povo para fazer parte de uma aliança. E Ele honra a aliança que Ele tem conosco. E essa mesma aliança pertence a você e a mim. A aliança é a chancela de Deus para falar para as nossas vidas que você está protegido e seguro debaixo da asa daqueles que te olham de uma forma especial como menina dos olhos dele. Em Hebreus, onde o autor faz essa atualização da antiga para a nova aliança, no capítulo 8, versículo 6, o texto diz assim: contudo, o ministério sacerdotal que Jesus recebeu é superior ao deles. Qual deles? Os da antiga aliança. Como também a aliança ao qual ele é mediador.
é superior à antiga, porque se baseia em promessas superiores. Deus tem promessas superiores para a sua vida, para a minha vida e para a nossa vida. Então, nesse mundo extremamente frágil, ansioso, não se permita que o ambiente te deixe ansioso. Estar ansioso quanto à saúde é natural. Todos nós somos ansiosos e até precisamos de uma certa dose de ansiedade para poder sobreviver, senão a gente não sobrevive sem ansiedade. O problema é quando a ansiedade nos deixa disfuncionais. Mas nós precisamos de uma ansiedade. Mas o que o texto está dizendo aqui não é desse sentimento de ansiedade. É aonde nós nos colocamos que ativa esse sentimento de ansiedade. E o melhor lugar para nós não vivermos ansiosos pelo dia de amanhã, porque basta cada dia o seu mal, é debaixo da sombra e das asas do Senhor, que nos protege com muito carinho e muito amor, porque nós somos preciosos para Ele. E por sermos preciosos para Ele, Ele enviou seu Filho para que morresse na cruz pelas nossas vidas. E Jesus se tornou o mediador de uma aliança maior ainda. Então você é muito querido para Jesus, você é muito querida para Jesus, não esqueça disso. E não deixe que nada que queira provocar sua insegurança te roube e essa certeza do seu coração. Porque a maior prova de amor foi dada por esta razão, que Cristo é o mediador de uma nova aliança para os que são chamados, recebam a promessa da herança eterna. E essa talvez seja, a segunda parte dessa aliança maravilhosa. Nós somos herdeiros de uma herança que não é nossa. A herança que Deus tem para nos dar não é nossa. A herança que Deus tem para nos dar é de Jesus e só dele, porque ele não teve pecado algum, morreu e ressuscitou e simplesmente cumpriu a promessa, cumpriu a pena que era nossa de morrermos por causa das nossas próprias desconexões com Deus, da nossa própria rebeldia. E mesmo assim, Jesus morrendo no nosso lugar, Deus, além de nos salvar desse ambiente de morte, Deus fala para a gente assim: agora vocês vão receber todos os presentes que estão ali no quarto do meu filho, ó. Não é só dele. E nós somos co-herdeiros de Jesus, da mesma herança que Jesus recebeu. E a maior herança que Deus pode nos dar é a herança de vivermos eternamente com Ele, porque o Senhor é a nossa proteção. Gente, Deus tem uma aliança com a gente que Ele nunca vai romper. Então, diante da insegurança, jamais esqueça que Deus é o nosso refúgio maior. É o único lugar que nós podemos encontrar descanso. E além disso, o salmista vai dizer que Deus é o nosso guia, versículos 5 e 6. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Aqui o salmista faz um negócio assim, ó, sabe tudo que ameaça a sua vida? É mais ou menos isso que está dizendo. Você não precisa temer nada disso. Ele está falando que os perigos que podem ocorrer a qualquer momento da sua vida, Deus está cuidando deles também. E ele separa os perigos em duas grandes áreas. A primeira área é nem a peste que se que se move sorrateira nas trevas. Qual é a maior peste que a gente sofre à noite? Qual é a maior praga da nossa noite hoje? Opa! É a insônia. 40% das pessoas sofrem algum problema de sono, principalmente depois da pandemia. Isso é uma peste. Porque a falta de sono, a dormir mal, rouba a nossa qualidade de vida. Nosso dia fica improdutivo. Mas o que o salmista está dizendo assim: não tema por causa daquilo que te tira o sono, porque eu estou contigo nesse momento também. Mas ele vai falar de um outro momento, que não é só a noite. Ele vai falar também da praga que devasta Essa frase me fez lembrar de um livro que eu li há muito tempo, de um autor chamado André Salomão, chamado O Demônio do Meio-Dia. Não sei se vocês já viram esse livro. Vocês sabem qual é o demônio do meio-dia, segundo André Salomão? O demônio do meio-dia é a depressão. Ele diz, esse livro é uma anatomia da depressão. E a depressão, ela não atinge a gente só à noite.
ela atinge a gente durante o dia. E a depressão é algo que pode acontecer com qualquer um. Você pode ter momentos deprimidos, você pode ter uma vida inteira deprimida. Inclusive, Solomon, nesse livro, ele vai falar que a depressão é o oposto da vitalidade. E a batalha contra a depressão é a batalha para reconquistar a vida, porque o deprimido não quer se sentir morto. Mas o salmista, ele fala assim: Deus está com você mesmo na sua depressão. E nada contra, a gente sabe que a gente precisa tomar remédio. Às vezes algumas depressões são químicas, mas isso não quer dizer que Deus está ausente. Porque eu já ouvi dizer, e não sei se você já ouviu também, que uma pessoa deprimida é uma pessoa sem Deus. Que a depressão tem que ser tratada de forma espiritual somente, porque não tem nada que você não precisa de médico, você não precisa de psiquiatra, você precisa. Mas o que eu estou dizendo aqui para você essa noite, se você se sente deprimido, se está passando por isso, se está precisando tomar antidepressivo, é que o Senhor está contigo junto na sua depressão. Ele não está olhando de fora, ele não está olhando na plateia. E ele fala assim: não temas. Uma palavra, uma afirmação que aparece na Bíblia 365 vezes. Se o ano não for bissexto, um dia para cada dia no seu ano, tem Deus falando para você: não temas, porque Ele está cuidando de você. Seja à noite, seja de dia, seja qual for a ameaça que está trazendo insegurança, Deus está cuidando de você. Em João, capítulo 14, versículos 16, 17 e 25, Jesus fala assim: tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Aqui Jesus fala da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. E é Ele que está conosco todos os dias. O Espírito Santo de Deus está conosco em nós quando nós acordamos. O Espírito Santo está conosco em nós quando nós dormimos. O Espírito Santo de Deus está conosco em nós quando as noites são claras. O Espírito Santo está conosco em nós quando nós estamos deitados na cama sem forças para levantar. Ele está sempre conosco. O nosso desafio não é crer nisso, porque se eu for falar porque se a gente crê, a gente vai falar que crê. Aí você entra em crise, né? Pô, se eu creio, como é que eu estou mal assim? Já aconteceu, isso acontece comigo. Pô, se eu creio, então por que eu estou mal assim? Porque nós somos humanos. Nós somos seres humanos numa realidade que é totalmente rebelde, dissociada de Deus. Não tem como eu não sentir isso. Tem dias que eu estou deprimido. Semana passada eu não aguentava em pé. Lembra que eu falei? Essa semana eu estou ótimo, e glória a Deus também por isso. Até o Jacques perguntou: está 100%? Estou 200% já, sem problema. Mas nós não achamos que o fato de você se sentir deprimida, ansiosa, triste em alguns dias, seja algo que é incomum para a realidade que nós vivemos. Todos nós nos sentimos assim, às vezes por um período mais breve, outras vezes por um período mais longo. Às vezes tem doenças, situações que passam anos, mas de forma alguma isso quer dizer que o Senhor não está contigo. O Senhor está contigo, cuidando de você nesses momentos, porque o Senhor é o nosso libertador. Nos versículos 91 a 7, versículos 7 e 8 do Salmo 91, tem duas frases que precisam ser lidas juntas, tá? Tem duas frases que precisam ser lidas juntas. Primeiro, 1000 poderão cair ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Se eu ler essa frase e acontece alguma coisa comigo, eu entro em crise. É verdade. Eu tenho uma pessoa, e não é brincadeira isso não, tem uma pessoa que teve Covid lá atrás e quase morreu. Aí me questionou a respeito dessa frase, viu? Mas a Bíblia não fala que pode cair todo mundo ao meu lado de Covid, que eu não ia ficar doente nem morrer? Olha o perigo dessa frase. Porque às vezes a gente usa essa afirmação do Salmo 91 de forma triunfalista. Posso ir lá,
dar uma de super-homem, botar o peito diante da arma, e o cara pode dar um tiro que eu não morro. E não é isso. Aqui o salmista está usando uma outra ilustração, uma imagem de guerra. Tanto que o versículo 8 complementa o 7, quando ele diz assim: você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. O que o salmista está usando aqui é uma imagem de guerra. Estão todos na batalha. E a vida é uma batalha. A insegurança vem por causa da batalha. Só que só existe um capaz de nos libertar da batalha da vida. E esse não está com os ímpios. Esse não está com aqueles que não acreditam em Deus. Diante de muitos ímpios que caem, só o Senhor mantém a gente em pé. Nada mais. Nessa cultura que nos joga o tempo todo para o alto da pirâmide de Maslow, nós somos convidados a entender que nós não conseguimos realizar nada sem que o Senhor realize na nossa vida antes. Quando ele diz que 10 mil cairão à sua esquerda, eu nem lembro mais o texto, como é que é, tantos cairão aqui, ele não está falando que você é super-homem, nem que você é a Mulher Maravilha. O que ele está dizendo é que assim, na luta da vida só tem um capaz de vencer as batalhas da luta da vida por você, e é o Senhor. E qual é a batalha da vida mais dura de se vencer? O problema a gente tem um monte, mas qual que é a batalha da vida mais dura de se vencer? É a morte. Essa é a batalha mais difícil da vida. Ninguém está preparado para a morte, por mais que acredite em Deus. Se não tem medo da morte, tem medo de como vai morrer, pelo menos. Tem gente que fala: eu não tenho medo da morte, mas eu tenho medo de como eu vou morrer. Não é verdade? Porque a morte é uma realidade, é uma batalha que sozinhos nós não conseguimos vencer. E a maior batalha da nossa vida já foi vencida na cruz. Por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, 55 a 57, ele tira, vou usar um termo pejorativo, vocês me desculpem, ele tira sarro da morte. Ele fala assim: morte. Ele pergunta assim: olha, onde está, ó morte, a sua vitória? Ele está questionando a morte. Cadê a sua vitória, morte? Você não veio aqui para me botar medo? Não tenho mais que temer você. Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Cadê as suas prisões que me agarram e me prendem? Porque, gente, nada contra se você fez isso, se você gosta, se você planeja um dia fazer, nada contra. A gente pode fazer a melhor intervenção estética com o melhor profissional do mundo, mas a morte a gente não vence. Não tem jeito. Você só vai ter, se você tiver muito dinheiro para gastar com essas coisas, o máximo que você vai ter é um caixão com um corpo que nem o bicho come. De tanta química que tem no seu corpo. Mas a morte ninguém vence. E Paulo fala assim: cadê? Cadê você? Cadê as suas presas de morte? E ele ainda fala mais: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas a graça de Deus que nos dá vitória por meio do graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor. Essa batalha já está vencida. A pior batalha da nossa vida já está vencida e foi vencida na cruz. Por isso que o autor de Hebreus vai falar assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, filhos nós, ele também participou dessas coisas para que por meio de sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Quando o salmista fala assim: vocês vão ver pessoas caindo, para a gente tem que ver assim: tem tanta gente ao nosso lado morrendo sem Jesus. São essas pessoas. Mas nós que morremos com Jesus, nós entendemos que Cristo nos libertou para vivermos eternamente com Ele. E isso precisa nos trazer segurança. E essa segurança tem que ser suficiente para que a gente caminhe ao longo dos dias. Claro, vai ter dia que você vai estar mais ansioso, vai ter dia que vai estar menos, normal. Tem dia que eu me sinto inseguro. Talvez se esse for o seu dia hoje,
talvez seja o dia que Deus está pedindo para você se ajoelhar e conversar com Ele em oração de uma forma mais profunda. Deus permite que alguns abismos aconteçam na nossa vida para que nós busquemos mais segurança na presença dEle. E nós somos humanos. Aqueles discípulos estavam com Jesus no barco, no meio de uma tempestade, Jesus no barco. Você já se imaginou num barco pequenininho, do tamanho um pouquinho maior que esse palco aqui, com Jesus deitado do seu lado? Como é que você ia se sentir no meio de uma tempestade? Com medo que nem eles. Nós teríamos medo igual. Não adianta nós querermos dizer, não, se eu estivesse com Jesus lá, eu ia estar no meio da tempestade, montado em cima do mar, brincando de cavalinho. Vai, tempestade! Não vai. Nós iríamos estar com medo porque nós somos humanos. Nós somos temerosos, a morte nos mete medo. Mas Jesus nos libertou dessa morte. Essa batalha está vencida. Se essa batalha está vencida, viva a vida bem, como quem caminha com Jesus, porque Deus tem cuidado dos detalhes da nossa vida o tempo todo. E a cultura, essa cultura que é frágil demais, quer nos carregar para o roda-moinho da fragilidade delas. Nós não somos tão frágeis assim. E não somos tão frágeis, não é pelo que nós vivemos, é pelo Deus que habita em nós, o Espírito Santo, que estará com vocês e em vocês, está conosco essa noite. Nos versículos 9 a 12, o salmista faz o seguinte: se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá e desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque ele dará ordem aos anjos a seu respeito, para que te protejam, e você, todos os seus... eu já estou trabalhando, trocando as línguas. Sabia que eu tinha que ter tomado Ritalina hoje, espera aí. Porque ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, para que protejam você em todos os seus caminhos, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Há três questões nesse texto aqui. Primeiro, quando Deus é meu refúgio, Deus cuida da minha casa. Essa é a primeira questão. Quando Deus é o meu refúgio, Deus cuida da minha casa. Quando Deus me deixa seguro, Deus cuida da minha casa. Quando encontro segurança no Senhor, Deus cuida da minha casa. E às vezes a nossa casa não está cuidada, porque você não se sente protegido dentro de casa, ou protegido dentro de casa, porque em algum momento você se afastou de Deus. E aí tem uma frase muito comum, que a gente ouve aí no evangeliquez, é porque você abriu brecha. Então fecha a brecha, deixa Deus proteger a sua casa. Quando Deus é o seu refúgio, Ele cuida dos seus caminhos. A gente faz os planos, diz o Provérbios, mas quem coloca o caminho debaixo dos nossos pés? E o caminho da nossa vida é o caminho da fé, gente, não é o caminho da certeza. Nós temos que sair daqui para segunda-feira, eu saio daqui para essa semana cheio de incertezas. E às vezes a gente trabalha por conta e fala assim, puxa, não vai entrar aquele cliente que vai pagar a minha continha. Aí nos 45 do segundo tempo, Deus manda o cliente. Ele colocou o caminho. Poxa, eu me lembro há muito tempo, né? Faz um tempo isso, que quantas vezes eu estava lá quietinho numa casinha de fundo, lá no seminário, e chegava a senhorinha da casa da frente que me alugava a casa e me trazia, na época eu comia, né, um prato de coxinha, porque tinha feito para os filhos dela, porque seminarista não tem dinheiro para nada, tá certo? Pastor continua não tendo. Mas não tinha, e a gente ali, né, comendo cachorrão a R$1, só de salsicha, Cris. E aquela senhora chegava lá, olha, fiz umas coxinhas para meus filhos, estou trazendo para você, porque Deus cuida dos nossos caminhos. Então, se você está em dúvida a respeito dos seus caminhos essa semana, não saia em dúvida. Se abriga no Senhor. Deixa que Ele guarde você como aquela águia poderosa debaixo das asas dEle. E simplesmente vai sabendo que a maior batalha da sua vida já foi vencida, e Jesus venceu ela na cruz, que é a morte. Então, viva como quem vive. Porque parece, às vezes, que a gente passa pela rua, acreditando em Jesus, vivendo como quem está morto.
É mais feio que que o seriado do Walking Dead. A gente tem uma música antiga da Cassiane. Cassiane é dos tempos do Fogo na Canela, né? Que diz que o crente passa pela cruz. Como é que é essa história? O pessoal da música. Não sei o que, nos pés do Senhor. O crente passa pela prova cantando louvor. Cara, pode ser meio piegas esse negócio, meio clichêzão, mas é verdade. Não deixa de ter verdade nisso. A gente passa pela prova louvando, agradecendo, dizendo a Deus o quanto Ele é grande, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele já usou de amor para a gente na cruz. E nós precisamos passar pela prova sorrindo. É difícil? Não é. Mas é um exercício espiritual que só experimenta quem confia no Senhor e quem habita no seu esconderijo. Eu acho que nos dias de hoje, esse talvez seja um dos maiores testemunhos do poder e da autoridade de Jesus que nós podemos dar. Passar pelas provas cantando louvor. Porque o mundo quer que a gente fique ansioso. O mundo, ele quer minar as nossas certezas. O mundo, ele quer deixar a gente sem referência. Mas nós temos uma referência clara. A referência é o Senhor. E por isso que Ele Ele cuida dos seus filhos e filhas. Essa questão de anjo é uma questão do Antigo Testamento. Mas essa metáfora, aqui ele é usado como metáfora. O que o salmista está dizendo é assim: Deus cuida da gente como filhos queridos. Não somos só meninos dos olhos de Deus, somos filhos queridos, amados, cuidados, guardados. Eu posso passar pela vida buscando autorrealização e contando vitórias, ou eu posso passar pela vida, vivendo as bênçãos que Deus derrama todos os dias, até o copo de açaí, viu, Sandra? E dizendo assim: obrigado, Deus, porque o Senhor me deu saúde, dinheiro para tomar esse copo delicioso de açaí. Obrigado, Deus, porque hoje você me deu a possibilidade de passar mais uma semana. Obrigado, Deus, porque eu estou começando a semana. Para a gente, domingo é o primeiro dia da semana. Pode não ser para os outros, mas para a gente que caminha com Cristo, domingo é o primeiro dia da semana. Obrigado, porque no primeiro dia da semana eu posso passar aqui, ouvindo a Tua palavra, reforçando valores no meu coração que são importantes para que eu vença o restante da semana. Nós temos que lutar contra essa agenda antissabática da cultura, viu? Porque se o Senhor, como diz o salmista, olha o texto, Salmo 127, 1 e 2, se o Senhor não for o construtor da casa, inútil será o trabalho dos construtores. Está vendo como é que a gente se preocupa com coisa e vai deixando aquilo que é essencial? A gente se preocupa com tanta coisa. Eu tenho certeza que comigo falando aqui já vai para 40 minutos, já passou um monte de preocupação na cabeça de vocês. Eu ia até fazer um exercício hoje, que eu faço geralmente, lá na clínica. Eu nem preciso fazer para saber disso. Passa, pensamento intrusivo passa na nossa cabeça. Não tem jeito, já passou na minha que estou falando para vocês. Imagine vocês que estão me ouvindo aqui, 40 minutos. É isso que acontece. A gente começa a fazer nexo na cabeça. Só que a gente faz isso não só aqui, a gente faz isso no nosso dia a dia. E nós vamos querendo construir uma casa, trabalhando demais, fazendo coisas demais. E como nós cantamos na música que o Jackson colocou hoje aqui, muito apropriada, quando a gente vai querer fazer alguma coisa, a vida já passou. E nós não desfrutamos da presença do Senhor. Você já viu aqueles casais que o filho nasce e eles dedicam um tempão para a vida dos filhos? Aí fica aquela loucura na agenda dos filhos. Não, tem que ir para a piscina, tem que ir para o inglês, tem que ir para o basquete, tem que ir para o futebol, não, tem que ir para não sei o quê, agora tem que ir para a escola, aí tem que ir para a professora, aí ficam nisso aí 20 anos. Hoje está diminuindo. 18 anos, o que o filho faz? Mete o pé de casa. Aí fica olhando um para a cara do outro com cara de ué. Quem que é você mesmo? Por quê?
E a gente faz isso com Deus. A gente vai nessa confiança de que Deus está cuidando de tudo e vai tocando a vida, tentando construir uma casa, ser construtor ou construtora de uma casa, sem que o Senhor construa antes. E a gente não dá tempo para aquele que tem que estar dentro de casa primeiro, que é o Senhor. Porque o salmista fala assim: se o Senhor não vigiar a cidade, inútil será a sentinela, inútil será para vocês levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. E o que a gente tem feito hoje? Levanta mais cedo, dorme mais tarde, leva trabalho para casa, não passa tempo de qualidade com Deus, não passa tempo de qualidade com a família, e aí a vida passa, quando você vê, fala assim: ué, parecia que era ontem que eu estava jogando bola com o Joãozinho lá na esquina, mas não desfruta os momentos da vida. E um outro efeito rebote disso é que quando a coisa fica ruim, a vida faz assim, né? Alto, baixo, 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 alto, baixo, 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 baixo. E vai indo assim a vida, né? Mas quando eu estou no alto, eu tenho que olhar para Deus com o mesmo amor quando eu estou no baixo. Porque eu sei que quem, na verdade, está construindo tudo é o Senhor. O Senhor cuida da casa daqueles que lhes são fiéis. E o Senhor é aquele que nos dá poder para fazer as coisas. O salmista vai falar no versículo 13 que você pisará o leão e a víbora. Alguém já se imaginou pisando num leão? Outro dia eu fui no zoológico, eu vi o leão, não quis chegar nem perto dele. Imagina pisar no leão. Você já se imaginou pisando numa cobra? Aquela cobra assim, olhando para você, já pensou dela? Você chegava perto? Eu não chego. Você já apareceu uma desse tamanho, eu saí correndo. Mas o que será que o texto quer dizer com isso? Ele quer dizer algo que é privado e particular daqueles que encontram esconderijo na asa do Altíssimo. Nós teremos poder para fazer coisas maravilhosas. Quanto mais eu me escondo debaixo da presença de Deus, mais poder Ele nos dá para fazer coisas indizíveis, coisas maravilhosas na nossa vida. Mas que poder é esse? Bom, aí eu tenho medo desse negócio de dizer que Deus nos dá poder, porque uma vez eu estava numa igreja, e aí, vou falar isso não. Não é público, não é privado, não, mas assim, enfim, eu creio no que eu vou falar, tá? Eu realmente creio no que eu vou falar agora. Eu creio que Deus faz isso, antes de mais nada. Mas uma pessoa tinha sofrido um acidente, isso faz 20 e poucos anos atrás. Eu volto a falar, eu creio que milagres acontecem, tá bom? Antes que vocês achem que não. Essa pessoa sofreu um acidente, e aí a igreja toda ficou orando em cima da pessoa horas, para que essa pessoa voltasse a andar, que aquela pessoa voltasse a andar. Você andou? Nem ele. Jesus poderia fazê-lo andar? Poderia, como já fez. E eu creio que Jesus pode fazer. Mas será que Jesus quer que ele ande? Será que Jesus quer que ele volte? A gente quer. Mas será que Jesus quer que ele volte a andar? Porque eu tenho muito medo dessa coisa de falar que Deus tem poder, porque eu já vivi tempo suficiente em igreja para criar um monte de gente por aí, e eu mesmo vivi isso, vivendo um ministério cujo fim dele é curar as pessoas. E Deus não pediu isso para a gente. Ele diz que nós temos habilidades, poderes dados por Ele para fazer isso também. Mas eu creio que essas coisas acontecem em casos muito específicos. Mas o maior poder que Deus pode nos dar, quando Ele realiza alguma maravilha através da nossa vida, sabe qual é? É de testemunhar quem Ele é. Poderes e maravilhas são dados para a gente, para que nós digamos quem Deus é. E não para que nós nos façamos de super-homens de Deus. Então, o primeiro poder, a primeira função do poder dinamis que Deus dá na nossa vida é testemunhar a Jesus. Não é para benefício próprio. Não é para nós virarmos benzedeiras de Jesus. É para falar assim, Deus tem poder para te curar. E eu creio que pode.
Eu vou orar para que ele te cure. Mas pode ser que ele não cure. Mas o meu papel é orar. Meu papel é colocar minhas mãos sobre vocês. O segundo função primordial de quando Deus nos dá poder é o que Tiago fala na sua carta, capítulo 4, versículos 7 e 8. Portanto, submetam-se a... Presta atenção. E resistam ao... O poder que Deus nos dá é para resistir ao diabo. E também já tive minha fase pentecostal de expulsar o diabo da vida dos outros. Tive mesmo. Vocês nem iam me reconhecer naquela época. Tinha até cabelo. Mas tive. Nossa, já vi gente. O Jax já presenciou uma dessa comigo, lembra, Jax? Do cara entrando na igreja assim, que nem uma cobra no chão. Veio lá da porta da igreja. Verdade, né? Deus até que tá bonzinho com a gente nos últimos anos, né? Quem estava lá na Zona Norte quando a mulher começou a gritar lá no fundo lá? Tem alguém daquela época aqui? Estava, Marcelo? O Jax também estava. O Pablo também estava. Começou a gritar. Nós somos resistência ao inferno. E Deus nos dá poder para nós resistirmos ao diabo. Mas só resistimos ao diabo quando nós nos submetemos a ele, quando nós habitamos na sombra do Onipotente. O que isso quer dizer para mim é que muitas das coisas que a gente tem medo, a gente não precisaria ter medo. Nós podemos enfrentar com o poder de Deus nos guardando. Jesus falou que as portas do inferno não prevalecem contra a gente. Então não tenha medo da sua segunda-feira, enfrente ela. Enfrente ela debaixo da sombra do Onipotente. Não tenha medo dos problemas que já estão anunciados que irão acontecer essa semana, porque o Senhor está com você nesses dias. A única pessoa que nós devemos temer, e o diabo teme e treme, e a gente nem treme mais, é o Senhor. A Bíblia diz que o diabo diante de Deus treme. Mas sabe por que ele treme? Porque ele não é igual a Deus. Deus é superior. E o grande problema do diabo, sabe quem é? É você. O diabo tem problema com você. Porque ele queria estar no lugar que nós estamos. E nós fomos colocados num lugar que o diabo não pode estar mais. Porque na vez que ele esteve, ele não deu valor. Ele quis ser igual a Deus. E Deus soberanamente o derrubou. E agora ele está aqui, nesse mundo, que jaz debaixo desse maligno, para te atormentar, para afugentar, tirar a sua mente da presença de Deus e fazer com que você se sinta inseguro ou insegura, frágil. Mas Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Guarda isso. Enfrente a sua segunda-feira com isso no coração, porque amanhã, esteja onde você estiver, o Senhor estará contigo. Porque Ele é o nosso único e verdadeiro Salvador. O Salmo termina assim: porque Ele me ama. Aí, olha só, o Salmo é um diálogo. Tem hora que Deus fala, tem hora que o salmista fala. Aqui é o salmista falando, tá bom? Olha, aqui é Deus falando. Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe responderei. Na adversidade estarei com ele e eu o livrarei e o cobrirei com honra. Eu o saciarei com vida longa e lhe mostrarei a minha salvação. Se nós nos habitarmos debaixo da sombra do Altíssimo, Deus vai nos dar todas essas coisas. Em primeiro lugar, nós não precisamos esquecer que honrar a Deus vem com obediência. Jesus fala assim: aquele que ouve meus mandamentos, se vocês me amam, obedecerão os meus. Qual é a melhor forma diante da Bíblia de mostrar o nosso amor por Jesus? Obedecendo. Inclusive o mesmo João, um pouquinho mais à frente, ele vai falar assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é o que me ama. Mas aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e o revelarei a ele. Eu me revelei, que diz o salmista, porque ele me... Então, se nós amamos o Senhor, nós precisamos ser obedientes. A obediência está
diretamente ligada ao amor. Uma outra coisa que o salmista fala quando ele fala assim, ele vai clamar a mim e eu responderei. Junto com a salvação, vem a obediência. João 14, 13 e 14 agora. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja... Gente, nós amamos a primeira parte desse texto. Amamos. O que você pediria para Jesus se ele estivesse aqui hoje, Marcelo? Pensa aí. E aí? O que você pediria para Jesus se ele estivesse aqui hoje? Quitar todas as nossas contas. Quitar todas as contas? E você, João? Paz. Jesus falou, a minha paz eu vos dou e não dou como ao mundo. Paz e amor. Só que a segunda parte desse texto nos compromete absurdamente. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome para... Será que o que você quer glorifica a Deus? Ou glorifica você mesmo? A gente quer pedir e quer que Deus nos atenda. Mas pedidos a Deus só fazem sentido no reino se o Senhor for glorificado. É a segunda pergunta que vem junto com a primeira, é o que você vai fazer com aquilo que Deus te dá? Como que aquilo que você quer que Deus te dê, até as contas pagas, glorificam o Senhor? Até a paz que Ele te dá. E João, na primeira carta, capítulo 5, versículos 14 e 15, ele vai mais longe ainda nesse sentido. E essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Repare, se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Se não for de acordo com a vontade dEle, Ele não nos ouvirá. Porque às vezes dá a impressão que Deus existe para nos servir. E a verdade bíblica é que tudo aquilo que Deus nos dá, trabalho, família, bens, só fazem parte da nossa vida para servir a Deus. Não é nada para benefício próprio. Então, se nós queremos fazer algo, ou queremos algo de Deus, pedir algo a Deus, a primeira pergunta que eu tenho que fazer, Senhor, como é que isso te serve? Ou é fruto do meu egoísmo? Ou é fruto de eu achar que eu tenho os maiores problemas do mundo e ninguém mais tem problema? Porque Deus fala, se você clamar a mim, eu vou responder, mas desde que isso satisfaça a minha vontade. O salmista fala que na adversidade, Deus estará com ele, e o livrarei e o cobrirá com honra. Pedro fala, lancem sobre ele toda a sua, e ele vai fazer o quê? Repare, e ele vai fazer o quê? Não, ele não vai, ele já está cuidando, é isso que o salmista diz, que Pedro fala. Ele tem cuidado, ele está cuidando. Nessa cultura que nos coloca sempre no passo da frente, Deus está cuidando de você agora. Nessa cultura que anseia por respostas a perguntas que não foram feitas, estão sendo feitas, Deus está fazendo isso por você agora. Por isso que Jesus nos ensina a orar assim, agradeça o pão nosso, porque o pão nosso está sendo dado agora. Quando eu descanso no esconderijo do Altíssimo, eu descanso agora. Eu durmo. O demônio da meia-noite não me pega. O demônio do meio-dia é amenizado. Porque eu tenho uma segurança linear, clara da vida, que é o Senhor. Jesus fala o salmista fala que Deus fala através do salmista, e eu o saciarei com vida longa e lhe mostrarei a minha. Isso aconteceu, segundo Paulo, em Colossenses 2,12, ele fala assim, isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com eles foram ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Deus já mostrou para ele a nossa salvação.
E eu não sei, gente, nesse universo de insegurança, nessa história que vem mudando ao longo da vida, de alguma forma, nosso coração tem colocado tudo isso à margem. Deixou de ser o centro da vida. Quando eu falo à margem, assim, pintou um problema. Nada contra isso, tem que ser feito. Mas a gente só lembra de pedir oração quando pinta problema, né? A gente só... Isso é nosso, é meu. Isso é bíblico. A gente vê isso na Bíblia. Mas a gente só lembra nessas horas. A gente só lembra de Deus. A gente não lembra de Deus no churrasco com picanha. Deus, obrigado por essa picanha. A gente lembra só quando tem farinha. Então, dessa forma, a gente vai colocando Deus à margem sempre. Sempre à margem. Quando eu precisar. Deus, eu estou aqui. Eu sei que você está aí. Quando eu precisar, eu peço. E não é isso que Deus quer da gente. Quando precisar, pede. Quando Deus deixa de ser aquele Deus que a gente espera que Ele resolva algo sempre que a gente precisa, aí a gente começa a habitar debaixo da sombra do Todo-Poderoso. Porque Ele passa a ser Deus de todo o tempo. Ele passa a ser o centro, não a margem. Ele passa a ser aquele que eu consigo simplesmente descansar na proteção dEle. Eu lanço, não deixo a ansiedade me dominar, eu lanço a minha ansiedade para Ele. Deus, esse negócio está me deixando meio ansioso. Será que meu chefe vai dar aumento? Sabe? Aí eu consigo descansar à noite. Porque eu falo assim, fiz hoje o que eu tinha que fazer. Finito. Vou curtir a minha casa, meus filhos, minha família, meu marido, minha esposa, quem está comigo. Está feito o dia. E descansa a cabeça. Deita no travesseiro, descansa. Porque se só existe um refúgio na nossa vida constante, é o Senhor, gente. E porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. O Salmo 91 é um convite para o nosso coração inseguro, por causa do mundo em que nós vivemos, a viver Deus como nossa única segurança. Porque o resto, tudo pode ser tirado. Amém? Vamos baixar nossa cabeça e orar?